Nossa reunião de hoje está a cargo, então, de Guilherme Azevedo, ele que é da União Espírita Cristã de Vila Velha, e ele vai falar para nós, Santo Agostinho, exemplo de transformação moral. Muito obrigado pelo convite, inicialmente. Muito boa noite a todos. É sempre bom a gente se juntar para aprender junto um pouquinho, né? Que cada vez que a gente se debruça sobre um tema, a gente sempre descobre coisas novas. E aqui a gente buscou, nesse tema, partir do exemplo de Santo Agostinho para que a gente reflita um pouco sobre as nossas necessidades de mudança. Se estamos nós, todos, aqui, sejam os encarnados ou os desencarnados, ligados ao planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, é porque precisamos de algumas mudanças. E a mudança não é no formato do corpo, do cabelo, não é uma mudança exterior, é uma mudança interior, que no jargão espiritista costumamos chamar de reforma íntima. Por isso é que ela é íntima, porque ela é lá de dentro. Ela não tem nada exterior. E ela é muito difícil até, não é só porque ela é de dentro, é porque normalmente a gente é costumeiro ouvir, né? Fulano se tornou espírita, mas não mudou em nada. Não mudou em nada exterior. De repente ele pode ter mudado em algo interior que a gente ainda não viu. Por isso é que às vezes a gente necessita de uma série de existências para resolver um único problema. Nós estamos repletos de exemplos na obra de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, nos romances de Emmanuel, de espíritos que encarnam, reencarnam, em busca de resolver um único problema profundo. Mas quanto tempo a gente às vezes pode levar para resolver esse ou aquele problema da alma? Quanto for necessário. Não percamos de vista que somos espíritos imortais. Nosso Pai, ao nos criar, nos concedeu a eternidade. Então, tempo para a gente é apenas uma sensação momentânea, principalmente para nós encarnados. E eu estou falando isso, não é para a gente entrar num desculpismo de que eu vou deixar para resolver na próxima, ou vou deixar para resolver na próxima. É muito mais para a gente olhar para o nosso irmão e parar de julgá-lo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua necessidade de reforma, e o Cristo mesmo, quando esteve entre a gente, como Jesus, ele asseverou que conheceríamos a verdade, e essa verdade nos libertará. Mas ele não disse quando, não disse qual o caminho, não disse quais são as formas. Por quê? Porque nós somos individualidades. E por sermos individualidades, muitas vezes aquilo que para mim é muito fácil mudar, intimamente, é muito difícil para ela, ou vice-versa. Mas nós insistimos várias vezes, repetidas vezes, em ditar regras de comportamento para os outros. Eu não estou falando da educação de um filho, que mesmo ela deve ser baseada em transferência de princípios.
posto que as ações, as atitudes, os relacionamentos, elas mudam no espaço e no tempo, não na essência, mas os formatos mais exteriores mudam no espaço e no tempo. Nós estamos socialmente muito acostumados a querer reformar a vida dos outros, a ditar regras de comportamento para os outros. Porque você tem que agir assim, porque a sociedade tem que ser assim, porque temos que fazer uma lei para isso. Frequentemente fazemos isso nos esquecendo dos nossos problemas mais profundos, muitas vezes fugindo deles, usando a vida e a experiência do meu irmão como um processo de fuga para os meus próprios problemas. Eu posso lhes garantir uma coisa: fora os missionários, espíritos missionários que aqui possam estar, quem está encarnado aqui tem problemas graves a serem resolvidos. Deus não nos colocaria numa tarefa difícil como é a encarnação, se a gente não tivesse graves problemas a serem resolvidos. E a encarnação e todas as experiências que estamos aqui vivenciando são ferramentas para essas reformas, para nos auxiliar a resolver esses problemas. Agora, a gente tem que também não perder a perspectiva de que reforma íntima só eu faço em mim mesmo. E meu irmão, só ele faz nele mesmo. Então, não adianta eu querer mudar alguém, muito menos só mudar o seu exterior, só mudar comportamentos exteriores. Nem o Cristo, quando encarnou entre a gente e vivenciou a exemplificação de Jesus, ditou regras de comportamento. Se a gente for ver no Evangelho do Cristo, tomando como base o texto, partindo para a sua exemplificação, você não tem regras de comportamento. Você tem ali renovação de ideias. E renovação feitas através da exemplificação, da vivência pessoal daquilo que ele vem ensinar. E não imposição de regras comportamentais. Por isso é que o Evangelho é, antes de mais nada, libertador de consciências. Porque quem dita hoje as regras dos meus comportamentos é a minha própria consciência. Quem dita a regra dos comportamentos de cada um é a sua própria consciência. Como diria o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não sou eu que vivo a experiência dele. Não sou eu que posso ditar ou dizer se ele está agindo certo ou errado. Me esquecendo muitas vezes de mim. Mas, indo a Santo Agostinho, que nos propõe uma metodologia de reforma íntima, porque se sou eu que eu tenho que fazer, por onde eu começo? Quando você entra numa casa e quer reformá-la, por onde se começa essa reforma? Conhecendo cada ponto necessário de ser reformado, ou conhecendo a si mesmo. Vamos ver se eu acerto passar aqui. Agora vai. Conhecimento de si mesmo, que para mim, Guilherme, é o convite mais complexo que a doutrina espírita me fez, mais difícil de ser encarado.
porque requer que eu dispa a minha alma, que eu olhe para um espelho interior, sem nenhuma fantasia, sem nenhum filtro, sem nenhuma máscara de mim mesmo, sem me relativizar. Eu faço isso mais porque o meu parâmetro de experiência que os Espíritos nos informaram é a exemplificação de Jesus. Que só para a gente lembrar, no Jardim das Oliveiras, ele orava e falava: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e a sua. Ou seja, é essa exemplificação de comunhão profunda, de comunhão suprema com Deus que Ele nos deu. O resto é consequência. Entregar-se à cruz para exemplificação de solidariedade, de entregar a própria vida para nos ensinar, não é para viver as nossas experiências, como muitas vezes se ouve. Ele veio para nos ensinar um caminho, e não para caminhar com a gente, e não para nos ficar pegando pela mão, porque cabe a nós mesmos nos conhecermos, cabe a nós mesmos nos reformarmos. E Santo Agostinho, quando responde a pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, de conhecer a si mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É muito difícil a gente conhecer a si mesmo. Muitas vezes a gente tem uma opinião sobre a gente, sem muita certeza. Se você tem certeza absoluta do que você é, intimamente, então você precisa de mais reforma ainda. É um processo, muitas vezes, doloroso, mas gratificante, quando você se entrega a ele de coração puro. E Santo Agostinho nos dá o seu exemplo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, a quem ele consultou para se reformar? A própria consciência. Como por quê? Lá no Livro dos Espíritos está essa resposta do porquê. Onde estão escritas as leis divinas? É em algum livro? Não. É na consciência de cada um de nós. E é lá que nós temos que buscar o que nos pauta a conduta, o que nos pauta os sentimentos. E é esse o caminho que Santo Agostinho nos propôs. Primeiro, conhecer-se a si mesmo. Saber, naquelas atitudes, o que elas representavam. Não é a atitude em si. A atitude é sintoma. O que me levou àquela posição que a minha consciência diz não ser mais correta? O que me levou àquele procedimento? O que me levou àquela atitude ou àquela falta de atitude? Não a atitude em si, ela é sintoma. Daí está a dificuldade da reforma íntima. Começa no processo do próprio conhecimento. E ele prossegue no mesmo tópico. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ou seja, desencarnar,
Suponhamos que a gente desencarnasse agora. Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será que se eu desencarnasse agora, aqui, antes de terminar essa palestra, eu conseguiria chegar no mundo espiritual, onde eu sou reconhecido pelos meus sentimentos, pela aura de pensamento que eu emito? Eu chegaria lá sem vergonha alguma? Sem que minha consciência me alguma coisa? Pensemos nós na possibilidade de desencarnar agora. Para nós espíritas, aqui eu acho que todo mundo sabe que vai desencarnar, né? Os encarnados. A notícia ruim é para os desencarnados, que a maioria vai ter que encarnar, né? Agora todos nós aqui vamos desencarnar uma hora, vamos morrer. E pode ser daqui a 1 minuto. Ninguém sabe a ordem da fila aqui. E é essa proposta que Santo Agostinho nos faz. Se fosse agora, como eu chegaria no mundo espiritual? Com que cara eu vou? Como eu me apresento? Emmanuel tem um texto belíssimo, em Pensamento e Vida, em que ele fala que a mente, né, que a face da mente é o coração. A face é por onde a gente se reconhece. Então o que ele está dizendo é que nós, enquanto espíritos imortais, quando abandonamos o mundo das formas, somos reconhecidos pelo lugar onde a gente guarda todos os nossos sentimentos, bons e maus, talhados ou lapidados ou não, mas é o coração que é a face do espírito imortal. E não esse corpo que a gente está usando aqui agora, e que muitas vezes a gente acha que é isso. E Santo Agostinho prossegue na sua receita. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, ou seja, será que eu agi corretamente? Será que eu não agi corretamente? Inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. O que ele está dizendo aqui é que a gente é muito mais fácil de julgar o outro do que a nós mesmos. Como você julgaria aquela ação, na qual você tem dúvida se agiu corretamente ou não? Ação ou omissão, a gente age por omissão também. A falta de ação também é uma ação. Se essas situações, será que eu fui certo ou errado? Então ele sugere, se fosse outra pessoa fazendo comigo, o que eu acharia? É um bom caminho, desde que as respostas sejam sinceras para nós mesmos. Lembrando, gente, que isso aqui é uma conversa que cada um deva ter consigo mesmo. A sugestão de Santo Agostinho é que isso seja uma conversa mental consigo mesmo, analisando tudo que a gente fez, o que não fez num dia. E por que ele fala de um dia? Ele está falando de um curto espaço de tempo, onde nossa memória consiga alcançar com precisão. Porque se esse espaço de tempo for longo demais, a gente pode não alcançar com a memória detalhes que por vezes podem ser importantes. E prossegue ele, no conhecimento de si mesmo. Perscrute conseguintemente a sua consciência, aquele que sinta-se possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar
suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Ou seja, quando eu busco nas minhas ações, sinceramente, aprender com elas, os lucros serão maiores do que as perdas. E aí ele faz a analogia com o comércio. Por que essa analogia? Porque somos nós ainda muito ligados à matéria. Somos nós muito ligados à concretude que essa matéria densa nos imprime aos sentidos. É uma forma didática que ele tem, de perdas e lucros, sabendo que a gente só tem lucros. E ele continua, e talvez aí esteja uma parte difícil. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Pergunte-se à vontade, cada vez mais precisas, em número cada vez maior, em número cada vez maior de perguntas. Não tema questionar a si mesmo. É assim que a gente se renova. É colocando em xeque tudo aquilo que a gente acha que é imutável. A coisa mais difícil que existe para a gente aprender não é cálculo diferencial. A coisa mais difícil que existe para a gente aprender é aquilo que a gente acha que sabe. Porque a partir do momento que eu não questiono, que eu tenho certeza absoluta, eu não renovo as minhas concepções. E eu garanto a vocês que todos nós, na condição que nos encontramos, temos muito mais ignorância do que sapiência. Nós ignoramos infinitamente mais. E as nossas verdades absolutas mudam cada vez mais rápido com o tempo. Cada dia mais rapidamente, a realidade se apresenta diante de nós. E quanto mais negarmos, mais dor sentiremos. Quanto mais a gente negar essa verdade, mais dor será necessária para que nos movimente de um ponto para outro. E prosseguindo no Livro dos Espíritos, para mim, essa talvez seja uma das melhores perguntas que Kardec nos trouxe. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos não trouxe nenhuma resposta nova para a humanidade. De uma forma ou de outra, reencarnação, a gente já tinha contato, necessidade de melhoramento, a gente já teve em algum momento da história, né, os próprios Vedas hindus, a Kabbalah judaica, a gente tem isso tudo dito, de alguma forma, com alguma alegoria maior ou menor, de acordo com a nossa capacidade de entendimento no espaço e no tempo. Aquelas respostas do Livro dos Espíritos, na grande maioria, já existiam. Mas as perguntas são fenomenais. As perguntas nos conduzem a um raciocínio, a uma trilha de conhecimento incrível. E essa talvez seja uma das perguntas expoentes de todas as milhares de perguntas que lá se encontram. Kardec pergunta aos espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Ou seja, a gente entra em acordo aqui, tudo que é defeito, tudo que é vício, né? A gente coloca isso de lado no espírito, a gente tira desse espírito todos os defeitos e vícios que a gente concorda que é defeito e vício. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Eu tiro todo o defeito de alguém, todos os vícios de alguém, como é que eu sei que ele é imperfeito? Como é que eu sei que aquela consciência ainda precisa de encarnações, ainda precisa de provas ou de expiações?
E os espíritos respondem pelo interesse pessoal. O que move a sua ação é o interesse pessoal, não importa qual seja essa ação. Pode ser fazer visita na Vedalma. Ela é movimentada pelo interesse pessoal, do reconhecimento da comunidade que você se encontra. Pode ser fazer uma caridade exterior. O que moveu aquela ação? Está vendo quão profunda tem que ser essa reforma? Ela não passa por comportamentos exteriores. Os comportamentos exteriores são até fáceis de se fazer. O que me moveu ir lá no asilo visitar o pessoal da terceira idade, que está lá sozinho. A ação parece linda, maravilhosa, mas se foi movimentada por interesse pessoal, eu preciso de reforma íntima. Está vendo como não adianta ditar regra de comportamento para os outros? Não é o comportamento exterior que vai me mudar. É o que move as ações que eu tomo. E muitas vezes ações não tão felizes, tomadas, movidas por interesses solidários, são muito melhores do que as movidas por interesse próprio, apesar das suas maravilhosas aparências. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel trata muito de ideias. E são essas ideias que nós agasalhamos no coração, que é a face da mente, do espírito, é que nós temos que renovar. É mais profundo do que o pensamento em si. Albério, num relato de André Luiz, vai dizer que do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, a reforma íntima é lá no fundo mesmo, é lá no íntimo mesmo, onde mais ninguém, além de mim mesmo, pode chegar. E é tão profundo isso que até eu mesmo tenho dificuldade de lá chegar. Mas o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo, segundo Santo Agostinho. O que está movendo as minhas ações? Quando eu vou trabalhar só para angariar fundos, acumular riquezas, pensando na única e exclusivamente na minha sobrevivência, que seja, ou eu também posso fazer desse trabalho algo que traga benefícios para os outros, para a comunidade, mesmo que eu não tenha um contato direto, que isso não apareça diretamente, que isso não seja reconhecido por ninguém. O que move eu trabalhar? O trabalho do dia a dia. O que move eu estar aqui nessa palestra? É para aparecer no YouTube depois, que o Roberto vai colocar? Para alguém aplaudir? O que está movendo o Guilherme sair de casa e vir aqui fazer a palestra? Pode ser belíssima a palestra, atitude, mas se ela foi movida por interesse pessoal, por egoísmo, eu preciso gravemente de reformas. E aí Kardec continua. Frequentemente as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está, precisamente, em cada um conhecer-se a si mesmo, qual o meio de consegui-lo, além de um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que, no fundo, fique descoberto o verdadeiro desinteresse. É a coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se for um fenômeno. Gente, esse texto saiu truncado. Desculpe. Numa edição aí, ele misturou dois textos. Mas
pegamos a última frase. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Alguém aqui acha que Jesus, ao transformar água em vinho nas bodas de Caná, tinha algum interesse pessoal nisso? Quando ele promoveu a alegria da festa, ele tinha interesse pessoal, em reconhecimento pessoal? Não. Quando ele resolve encarnar, para nos dar uma lição, uma pedagogia do professor junto do aluno, para nos dar a lição de exemplificação, ele tinha interesse pessoal nisso? Ele precisava de algum reconhecimento? Um espírito que vive em comunhão indescritível com Deus? Não. Quando ele se deixa crucificar, ele tinha algum interesse pessoal nisso? Não. E se é Jesus, nosso guia e modelo, é esse o caminho, é esse o objetivo que devemos tomar. É essa a linha de visão para a qual o meu nariz tem que apontar. E é esse parâmetro que eu tenho que ter na minha avaliação de conhecimento íntimo. Mais do que o que a minha consciência está dizendo é tentar conhecer a exemplificação, conhecer profundamente a exemplificação de Jesus, para perguntar-se como ele agiria nessa situação. Como ele agiria nessa situação? Qual seria a posição mental de Jesus diante disso? E aí sim, a gente tem mais um parâmetro para ajudar a nossa consciência a avaliar a nós mesmos. E mais uma vez eu repito, é uma avaliação de mim para mim. Sou eu que estou me avaliando e não avaliando o outro. Não existe referencial no outro. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém amanhã. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu mesmo hoje. Isso é difícil. Ser melhor do que alguém é muito fácil, nesse ou naquele aspecto. Mas ser melhor que eu mesmo hoje é eu mudar tudo amanhã, ou quase tudo. E Kardec continua: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, é possível fazer a reforma íntima? Sempre é possível eu mudar as minhas ações? Vamos olhar o dia de hoje. Será que os aborrecimentos que eu passei, os maus pensamentos que eu passei a alguém, era possível não fazê-lo? E os espíritos respondem, sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. E mais uma vez a gente relembra o Cristo. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá uma montanha de lugar. E a gente pode traduzir fé como vontade. E muitas vezes essa vontade é simplesmente de se omitir, de se calar diante de uma agressão, ou daquilo que eu considero agressão, daquilo que eu considero injustiça para comigo. Se calar, não devolver um atrito. Muitas vezes o esforço que eu tenho que fazer é ficar quieto, calado. Não é nem falar ou tomar alguma atitude. Por isso é que eles falam, frequentemente, necessita de muito pouco esforço para a gente poder fazer o que tem que ser feito.
Ou seja, mudar as nossas atitudes. E aí, Kardec faz uma pergunta aos espíritos muito interessante. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Aquele que é radical no sentido de raiz. Aquele que sustenta todos os outros. Existe algum defeito, e essa construção fraseológica, quando Kardec fala de vícios, é o que a gente chama hoje de defeito, imperfeição, ponto potencial de melhoramento. Existe alguma característica minha, que é de onde se origina todos os outros problemas? Qual o problema que é a raiz que eu tenho que arrancar? Qual é a raiz do mal que mora em mim? Aonde que eu tenho que atacar? E os espíritos mais uma vez respondem sabiamente: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E condiz com a resposta anterior, o interesse pessoal. O que está me movendo, o que eu estou fazendo, está aí o mal de toda a humanidade. A chaga de toda a humanidade se encontra no egoísmo que nós praticamos. Fruto da nossa insegurança, de achar que eu vou ter o controle de todas as variáveis da minha vida. Nós somos seres extremamente frágeis, como a gente disse agora mesmo. A gente pode desencarnar daqui a 1 minuto, 30 segundos. Estamos preparados? Não estamos. A grande maioria de nós não estamos. E incrível é que essa é a única certeza que a gente tem na hora que encarna. Que a gente vai desencarnar. E eu não vivo com essa perspectiva. Eu não passo essa experiência aqui. E a encarnação foi feita para isso. No Livro dos Espíritos também a gente vai encontrar qual o objetivo da encarnação. Melhoramento do espírito. Evolução do espírito. Então é me dado um tempo para eu me melhorar. E me melhorar é me reformar. E aonde que eu tenho que começar? O que mais eu tenho que combater? O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Toda essa chaga que a gente vive combatendo nas redes sociais, com posts cada vez mais ferozes, nasce no egoísmo que tem dentro de mim, não é dentro do meu irmão, não é dentro do meu adversário. Nossa chaga nasce no egoísmo que existe em mim. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, toda e qualquer expressão de qualidade movida pelo interesse pessoal, movida pelo egoísmo, não faz sentido. Não faz sentido porque são só expressões transitórias, momentâneas. Não fazem diferença para o espírito imortal. O orgulho, a vaidade, tudo isso é fruto do próprio egoísmo. Do querer tudo para si mesmo. Do acreditar que o universo foi feito para mim.
que tudo gira em torno de mim. E se algo acontece, não poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com toda a humanidade encarnada, menos comigo. Comigo é injustiça. Aquilo pode acontecer com qualquer um que eu sequer me importo. E aí por isso eu sou obrigado a vivenciar todas essas experiências. Então, antes de nos combatermos, irmãos que somos, combatamos a nós mesmos. Combatamos ao mal que existe no meu coração, que é o egoísmo, que é o interesse pessoal. Daí nasce todo o resto. Então, se eu identifiquei vaidade em mim, se eu identifiquei orgulho em mim, que eu busque lá, na raiz dele, o egoísmo, combatê-lo. É que os espíritos não respondem nessa pergunta. Não adianta você combater a vaidade, não adianta você combater o orgulho. Nós temos que combater o egoísmo, que daí você está combatendo o mal, a raiz de todos os outros males que você vivencia. O egoísmo é um texto de André Luiz que eu acho muito interessante. O egoísmo é sombra em nosso sentimento, em forma de vaidade, e tóxico em nosso raciocínio, na feição de orgulho. Sombra em sentimentos, na feição de vaidade, e tóxico no raciocínio, a feição de orgulho. O que ele está querendo dizer isso? À medida que a gente pensa as situações, as atitudes que iremos tomar, permeado pelo orgulho, fruto do egoísmo, nós fatalmente, invariavelmente, vamos tomar ações e pensamentos errados. Aí vamos ter que chegar no final do dia e saber julgá-los. Mas aí vou ter que me despir do orgulho e da vaidade, do eu. Vamos ver que numa conversa que a gente tem com as pessoas, não estou falando de conversa de trabalho, profissional, conversa do dia a dia. Quantas frases eu conjugo na primeira pessoa do singular, no eu? André Luiz nos relata no livro Mensageiros da Luz, a fala de um dos seus instrutores, que ele trata do império do eu, que o mundo hoje vive no império do eu. O que importa são as coisas, as minhas sensações, o meu bem-estar, o meu conforto. E hoje eu fiquei chocado em termos, né, com a realidade que a gente, de certa forma, já tinha, de uma matéria jornalística que eu li, e que dizia que 75% das mulheres que adoecem com doenças graves são abandonadas pelos seus companheiros. Não necessariamente que eles separem, não sei o quê, mas abandonam a vivência daquela experiência difícil por puro egoísmo. Isso acontece muito menos com os homens. Eles não são abandonados pelas suas companheiras. Normalmente é o contrário. Isso é egoísmo puro. E acontece todo dia nos nossos lares. A sociedade vive a chaga do egoísmo, do eu, o império do eu. Porém, diante disso tudo, visto todos esses problemas, diante daquela coisa não tão bonita mais que eu encontrei ao mergulhar dentro de mim, a culpa não é opção. A culpa não é opção. A culpa também é filha do orgulho. O sentimento de culpa não constrói nada. Vamos ver um exemplo
que a maioria aqui talvez conheça, Saulo de Tarso. Começa uma encarnação, forjando julgamento e matando o cristão à pedrada. O encontro com Jesus nas portas de Damasco simboliza o encontro com a verdade. A partir daí, ele se mergulhou numa culpa, entrou em depressão, fez análise o resto da vida? Não. Nos relata Emmanuel em Paulo Estevão, a partir daí, ele se exila no deserto por 3 anos, trabalhando com seu tiar. Qual o simbolismo do exílio, da solidão? Ele mergulha para dentro de si. Diante do conhecimento da verdade, ele mergulha para dentro de si e vai se transformar. Não é instantâneo. Não foi um encontro com Jesus, no dia seguinte ele tinha virado Paulo. Saulo se exila no deserto, com os pergaminhos que ele tinha ganhado de Gamaliel, que tinha algumas anotações evangélicas. E a partir dali ele começa a se perguntar, a se refazer. O deserto é o exílio da alma. E o tiar é o trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos. E daquele deserto emerge Paulo. Um novo homem. Era outra pessoa? Não, era a mesma individualidade. Tinha a mesma tenacidade, a mesma inteligência, o mesmo conhecimento. Mas não era mais eu que vivi em mim, mas o Cristo vive em mim, como ele declarou. Não o Cristo, ele não estava incorporando o Cristo, mas as ideias renovadoras que o Cristo implantou com a sua exemplificação entre nós. E a encarnação é para o espírito imortal, nada mais, nada menos que o deserto, o exílio. Você se distancia da sua verdadeira casa. É você e você mesmo. É o convite ao trabalho no tiar dos nossos sentimentos. E o tiar é nosso coração, que vezes, muitas, machucavam as nossas mãos. Exige esforço. Então, culpa não é opção à medida que a gente se conhece. E a gente vai ver no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. A culpa é quando a gente olha, vê onde eu preciso mudar, sei das responsabilidades que eu tenho com aquelas atitudes e me imobilizo. Ah, eu sou um espírito culpado, umbralino. O que eu quero? Reconhecimento dos outros, eu não quero mudar. Eu sou juiz da minha causa. Mas a minha causa, só quem pode julgar é Deus. E Ele não julga. Mas eu quero tomar o lugar de Deus na minha própria causa e me mobilizar e fugir. E esse sentimento de culpa retroalimentado vai nos levar, mais cedo ou mais tarde, porque Emmanuel assevera um pouco mais na frente nesse mesmo texto, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação íntima, que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. O sentimento de culpa, ele começa com pesar com a gente, mas eu começo a ter argumentações de que aquelas atitudes tiveram motivos, origem no outro. E eu arrumo logo alguém para colocar a culpa. Como diria Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser.
culpa só serve para imobilizar e para mais nada. Ela é fruto do orgulho e do egoísmo. Porque Saulo se exila e trabalha no tiar da alma, tecendo aí novos sentimentos que o renovaram. E renasce Paulo. E o Ocidente talvez não conhecesse o Evangelho se não fosse esse homem. E Emmanuel continua. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Uma vez, uma senhora chega para Chico e pergunta: o meu marido, temos uma relação difícil, pelas minhas contas eu já o perdoei 70 vezes 7. E ela fez as contas. Não, porque quando assim, ele foi contando, 70 vezes 7, vezes ela já havia o perdoado. E ela pergunta para Chico: Chico, então eu posso abandoná-lo? Aí Emmanuel sopra no ouvido de Chico: diga a ela que são 70 vezes 7 cada ofensa. Evidentemente, isso é uma alegoria para que a gente não tenha limites no nosso perdão. Porque se a gente olha para alguém e consegue enxergar ali muitas vezes o mal, da minha posição evolutiva, eu olho para alguém, enxergo o mal, imagina um Cristo olhando para mim, por mais evoluído que eu esteja nesse planeta. O quanto me falta andar. Então, bem ou mal, é uma posição relativa. E esse exercício do perdão é o maior exercício possível para que a gente apague o nosso orgulho, que a gente sufoque a nossa vaidade, que a gente efetivamente consiga mudar o nosso interior, que a gente consiga mudar aquilo que efetivamente precisa ser mudado na gente, e não a atitude exterior. A atitude exterior, tem pessoas que são capazes de passar uma encarnação inteira fazendo tudo certinho, movidos única e exclusivamente pelo egoísmo, pela vaidade de serem elogiados. Eu sou muito mais simpático. Aquele que erra, que se atrapalha todo, que cai, se machuca, levanta de novo e quer acertar, do que aquela figura pasteurizada de comportamento ilibado e pensamentos torpes. E é muito melhor aquele que está vivenciando, que mostra suas chagas, que mostra seus problemas, que cai, que levanta, que pede ajuda, que nos causa incômodo, do que um comportamento fino, mas sem sabor, mas sem nenhum sabor. É muito melhor a vida de verdade, o sentimento, a sensação de experienciar. Nós estamos encarnados, nós estamos ligados a esse planeta para experienciar. Joana de Ângeles é muito clara. Nós estamos aqui para experienciar e vamos errar sim. E não nos deixemos cair na culpa. Vamos aprender com esse erro. Qualquer grande invenção que a humanidade já fez, ela foi precedida de inúmeras tentativas que não chegaram àquele ponto, mas foram degraus de aprendizado para lá chegar. A vitória sobre mim mesmo
acontece depois que eu tenho coragem de experienciar e, sinceramente, movido pelo desejo sincero de mudar, eu aprendo com as minhas experiências, que muitas vezes a gente dá o nome de erro, mas elas são experiências. Deus olha como experiência. Se eu estou afim, sinceramente, de acertar, elas são experiências, porque eu aprendo com elas. Tem um instrumento didático da natureza que chama dor. Eu fiz alguma coisa, senti dor, não é esse o caminho. É por ali, é por ali. E cada vez que eu atento um caminho que dá errado, eu aprendi uma forma nova de não fazer. Mas não deixemos de experienciar. Não nos acomodemos nos sentimentos de culpa. Porque muitas vezes eu deixo de experienciar apenas para não errar. É outro orgulho. Se eu encarnei, se eu estou nesse planeta para experienciar, eu não posso fazer coisa deliberadamente para machucar ninguém. Mas eu tenho que experienciar. E essa experiência, às vezes, causa dor e causa sofrimento. E eu trouxe para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico e publicado. E aqui eu gostaria de ficar bem claro: a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento, não faz apologia à dor. Ela simplesmente nos ensina que é a realidade que nós estamos experienciando, mas a doutrina espírita dá sentido à dor e ao sofrimento que a gente experiencia. Longe de fazermos apologia, muito pelo contrário. É aproveitar a experiência para que amanhã, eu, enquanto espírito imortal, não mais precise de dor e nem de sofrimento, pois não preciso mais errar. Toda a dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo o pranto, ser-te-ão como trevas, e, entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge à revolta, humilha-o, dobra, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, no bem encontrarás a eterna aurora. Muito obrigado.